Henrique Rodrigues Torres, eu sou juiz de direito. Eu me formei na Faculdade de Direito de Bauru em 1980. Tá fazendo as contas, né? 1980. E eu colei grau lá, nessa data. Aí eu ingressei na magistratura, advoguei 7 anos. Ingressei na magistratura em 1987. Pode fazer as contas. Já são 35 anos. E eu estou na vara do júri de Campinas desde 1992. Portanto, são 30 anos na vara do júri, já fiz mais de 3.000 júris. E eu até acho, que falei para o Anderson, já que eu estou achando que eu estou começando a entender como é que esse negócio funciona. Um dia eu aprendo. Mas é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu sou membro também da Associação Juízes para a Democracia. Vocês já conhecem vários membros dessa associação, né? E é uma alegria muito grande estar com vocês e participar desse projeto de vida de vocês, né? Espero que vocês aproveitem, vamos juntos aprender juntos, né? Como diz o Paulo Freire, eu estou aqui para aprender e para ensinar e para aprender com vocês também, tá bom? Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, porque já estamos começando 20 minutos atrasados, né? E vamos ganhar esse tempo. Eu sei que vocês têm muita coisa para fazer. Já disse que meia-noite eu preciso ir embora, que eu preciso ir para Campinas, tá bom? Eu sei que nós já estamos começando um pouco atrasados, mas não é problema. Há uma coisa que eu sempre penso que é absolutamente essencial. Eu também leciono atualmente na Escola Nacional de Formação e Aprendizado dos Magistrados, Escola Nacional de Formação e Aprendizagem dos Magistrados, a Infam. E nós fazemos questão de todo o curso, primeira coisa, fazer uma apresentação, ainda que seja muito rápida, muito sucinta. Eu fiquei sabendo agora que este é o primeiro dia que vocês estão tendo um encontro, né, presencial, então nós vamos aproveitar. Há uma passagem muito interessante de um escritor, Nelson Rodrigues. Não sei se vocês conhecem, já leram alguma coisa do Nelson Rodrigues? E ele tem um livro que chama A Engraçadinha. E é a história de um juiz que resolveu conquistar uma mulher. E aí vai lá, ele canta, só que a mulher é casada. Casada e era muito correta, não queria saber dele. E ele fica inconformado com aquilo, como é que uma mulher pode resistir ao charme de um juiz? Não é absurdo isso, né? Ele fica inconformado com aquilo, vai lá e enche a cara, toma um fogo, né? E ele fica completamente perdido com aquilo, né? E ele quer saber quem é ele, de onde ele vem, para onde ele vai, né? Então eu quero saber de vocês isso. Quem sou, de onde eu venho, para onde eu vou? São essas 3 perguntinhas que eu quero fazer para vocês. Rapidinho, né? Quem sou eu? Sou a Heller. Você vem de onde, Heller? Para onde você quer ir? Eu sou a Heller. Eu venho de lugar assim? De onde assim, ou de onde você é, se você é advogada, se você é funcionária, se você é de onde você vem? Sim. Eu sou daqui da região metropolitana de São Paulo, agora eu moro em São Paulo. Eu já advoguei, já trabalhei na administração pública e agora eu sou oficial na Defensoria Pública. E vai para onde? Eu vou para o cargo de Defensora Pública. Muito bem. A Lígia. Bom, sou a Lígia, eu sou de Mococa, né? Acho que todo mundo sabe. Eu sou advogada, eu moro aqui em São Paulo, né? E pretendo, né, o cargo de Defensora Pública. Helena. Eu sou Helena, nasci em Minas Gerais, fui criada aqui em São Paulo, já me sinto uma paulista. Eu advogo, estou advogando, né? E pretendo ser a futura defensora ou de São Paulo ou Minas Gerais. Muito obrigado. Elisa. Sou da Paraíba, de uma pessoa, vocês devem saber. E estou em São Paulo há 7 anos e sou advogada. Fui da Ativa na Paraíba, defensora da Ativa. Gostei muito de fazer parte da defensoria de algum jeito. E busco também justiça social, mesmo advogando como autônoma. Busco passar na defensoria de São Paulo também, é meu objetivo.
Muito obrigado. Everton. Eu sou de São Paulo mesmo, na verdade, o estado de São Paulo, né? Sou de uma cidade vizinha aqui chamada Carneiras. Atualmente estou advogado e estudante, que é a minha principal atuação agora como estudante, né? Dedico a maior parte do tempo a isso. E compartilho com os colegas a ideia de onde vou profissionalmente. Né? A ideia é compor a Defensoria Pública, não precisa ser em São Paulo, qualquer Defensoria Pública do país é o meu objetivo. Estou prestando concurso no país todo e aquela que me aceitar quando for o meu momento é onde eu quero estar. Muito obrigado. Francisca. Eu sou Francisca, eu sou mineira e estou advogada e pretendo compor a carreira na Defensoria Pública Estadual. Muito obrigado. Antônio. Eu sou de Exu, Pernambuco, mais frequentado aqui em São Paulo também. Eu advogo tem mais ou menos 6, 7 anos e entre idas e vindas estou estudando há 2, 3 anos para a Defensoria Pública, né? E meu objetivo é ingressar nos quadros da Defensoria Pública onde me aceitarem também. Não, você vai conquistar o seu espaço. Adílio. Bom, eu sou Adílio e eu atuo como advogado mais na linha criminalista, né, que para mim é o que mais aparece, talvez pela região que eu moro, e também é o que eu mais gosto de fazer. A minha linha de atuação é defensiva, o meu perfil é defender, e atualmente eu venho atuando bastante na linha criminal. Estou estudando aí cerca de uns 3 anos também para a Defensoria Pública e eu espero alcançar esse êxito, né, de me tornar um defensor público. Tive a experiência de estagiar na Defensoria e ter contato com esse mundo, conhecer pessoas maravilhosas nesse ciclo e logo após ingressei aqui no curso também da Defensoria, onde dei continuidade com esse conhecimento, enfim, trabalho aqui auxiliando os colegas no curso, né, na gestão. Eu espero que em breve, de preferência em São Paulo, eu possa ser aprovado no concurso de defensor público. Muito obrigado. Lívia. Eu sou aqui de São Paulo, também sou advogada há mais de 10 anos, no entanto, agora que eu estou começando a colocar em prática todo o conhecimento, me apaixonei pela Defensoria e espero em breve estar atuando pela Defensoria, ou poder entregar o melhor, né, para as pessoas que eu defendo. Muito bom. Roberto. Prazer, meu nome é Roberto, venho de Itaim Paulista, faço divisa do município de Ferraz de Vasconcelos. Estou formado em Direito, atuando na advocacia criminal há 3 anos e quero ser um defensor público. Que maravilha! Poeta Boccagi saindo em Portugal do bar do Nicola, estava saindo do bar, encontrou um policial, o policial apontou uma pistola para ele e perguntou: quem és? De onde vens? Para onde vais? Ele respondeu: eu sou o poeta Boccagi e venho do bar do Nicola e irei para o outro mundo se me disparas essa pistola. Com poeta a gente nunca pode brincar, né? Mas o Marcos não se apresentou. Eu não vou sair na filmagem, pelo menos não nessa, eu vou sair na da Francisca ali, pessoal. Professor, uma honra, eu sou o Marcos, sou aqui de São Paulo mesmo, nasci em São Paulo, em São Miguel Paulista. Sou advogado desde 2018, também na área do direito criminal. E tá aí uma boa pergunta, para onde eu vou? Eu estava me perguntando isso esses dias, nessas semanas atrás. Em 2018 eu queria ser advogado. Em 2019 entrei no cursinho da Defensoria Pública e queria ser defensor. Hoje eu quero uma coisa, justiça, mas de fato eu não sei como que eu faço isso. De todo modo, continuo estudando para Defensoria Pública. Ótimo, continue estudando, isso. E corro atrás dos concursos, né? Se eu entrar, beleza, são realizados, mas o que eu quero mesmo é isso. Só que eu não sei se a Defensoria Pública eu vou conseguir alcançar isso, que é promover justiça. Vai conseguir, com certeza, esse é um compromisso de todos nós, né? Ocupem as defensorias, ocupem o Ministério Público, ocupem a magistratura, né? A palavra de ordem é essa: precisamos ocupar essas instituições para fazer justiça. Esse é o nosso caminho.
E eu estou no júri, como eu disse para vocês, já há 30 anos, né? Mas por quê? Qual é a importância do Tribunal do Júri? Parece que tem gente que aqui é apaixonada pelo Tribunal do Júri. Por que o Tribunal do Júri? Eu, pelo menos assim... Eu costumo... Qual é a importância constitucional do Tribunal do Júri? Não, ele ocupa, sim, o artigo 5º, é um direito fundamental. Artigo 5º? Direito fundamental? Isso. Tá onde isso? Na Constituição. Ué, então tá, cadê? Mostra pra mim. Mata cobra, mostra o pau. Vamos lá. Onde é que tá? Artigo 5º da Constituição. Vocês não trouxeram o celular, não é? Vamos abrindo aí, vai lá, vamos lá. Artigo 5º, vamos abrir, vamos todo mundo vendo junto. Artigo 5º. O Tribunal do Júri é amplo, ele vai pelo emocional da pessoa. Será? Não vai lá. Será? Qualquer pessoa, qualquer classe social. Não é um tribunal. Do inimigo, como as outras, tá? Né? É um tribunal, eu tenho aprendido muito com ele, nós vamos conversar muito sobre esse tribunal. Nós ainda vamos ter uma abordagem específica sobre o funcionamento do tribunal. Nós vamos ver, vamos chegar a tudo isso que você está falando. O que é? 5º, 38. 38, o que dispõe isso aí? É reconhecido. O que é? Artigo 5º trata do quê? É reconhecido. Não trata do que o artigo 5º? O artigo 5º direitos é garantias fundamentais. Garantias fundamentais. Você está falando do tribunal. Você não está lá no capítulo do Poder Judiciário? Não. Não? Quer dizer que nós temos um tribunal na Constituição que não está metida a rol entre os órgãos do Poder Judiciário, mas está lá nas garantias fundamentais? Opa, esse troço deve ser interessante. Então leia aí, artigo 5º, 38, o que ele fala? É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei assegurados. Assegurados, vamos lá. O que assegura aí? A linha A, a plenitude de defesa. Plenitude de defesa, o que mais? B, o sigilo das votações. Sigilo das votações, o que mais? C, a soberania dos vereditos. O que mais? E D, a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida. Contra a vida. Entenderam o que eu estou fazendo aqui? Entenderam por que me convidaram para dar essa aula para vocês? É sobre isso que nós vamos falar. Né? Sobre isso que nós vamos falar. E é importante que nós fixemos alguns conceitos bastante importantes. A atuação da Defensoria Pública, do qualquer agente no sistema de justiça, qualquer atuação é extremamente importante para a transformação social. Nós temos um compromisso social, um compromisso democrático, um compromisso com os direitos humanos e um compromisso transformador. Seja atuando em qualquer área, a Defensoria Pública atua em qualquer área, não é? do direito, no cível, no crime, família, menores. Então tem um potencial transformador muito grande. Mas para isso nós precisamos ter instrumentalização. Não basta nós tratarmos da prática social no nosso aprendizado, chegarmos à prática social, desenvolvermos a prática, se nós não tivermos uma sólida instrumentalização, se nós não desenvolvermos nosso conhecimento. Direito penal você tem que controlar, você tem que conhecer, para dominar, para poder fazer com que ele não seja tão inimigo assim de todos nós, né? Como é que você controla esse ginete, esse monstro que é o direito penal, que é um direito penal, que é um direito seletivo, um direito opressor, um direito que só pica os descalços. A gente já sabe tudo isso, né? Vocês estão cansados de ouvir isso, cansados de saber disso. Mas para isso nós precisamos controlar o bicho. Nós precisamos saber como é que controla isso, e para isso nós precisamos estudar muito. Né? Cada vez mais conhecer esse mecanismo de funcionamento. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu pensaria, se nós vamos falar de crimes dolosos contra a vida, eu queria saber rapidamente, vamos fazer essa recordação, isso aqui não é uma aula de direito penal, parte geral, conceito geral do crime, vocês têm aula disso, vocês têm professoras que trabalham com isso, né? Então a minha preocupação não é essa, mas é importante que nós nos lembremos de alguns conceitos imprescindíveis, tá bem? Então vamos lá, qual é o conceito que vocês têm de crime? Fato típico, antijurídico, culpável. Vamos lá. Conceito analítico. Um conceito analítico, ótimo. Vamos fazer um conceito analítico, quer dizer, vamos pegar o bolo aí, dividir em 3 fatias, né? Vamos fazer análise, dividi-los em etapas para entender, para conhecer melhor esse fenômeno, mas apenas de uma forma analítica. Nós não estamos aqui tratando de conhecimento político. Seria muito mais legal se nós estivéssemos aqui falando, o Dieter, né? Traz o Dieter aqui, ele vai tratar de a questão política, sociológica, filosófica do júri.
Mas nós precisamos também dominar o analítico, né? Dominar o dogmático, saber como é que ele funciona. Vamos pegar lá. O crime, você falou que era antes o quê? Antijurídico, fato típico. Fato típico, não é isso? Mais ilícito, mais culpa. Antijurídico ou ilícito, né? Não vamos aqui brigar com as palavras. Também tem toda uma filosofia em torno disso. Mas como diz Carlos Drummond de Andrade, lutar com as palavras, a luta mais vã, entanto lutamos, mal rompe amanhã. Nós não vamos ficar lutando com as palavras aqui, né? Vamos botar aqui. O crime, então, seria um fato típico, ilícito e culpável, tá bem? É evidente que isso aqui tem, esse conceito advém do desenvolvimento de toda uma teoria, né? Que um dia a gente pode voltar a estudar isso, mas vamos ficar nisso aqui. Bom, mas sendo um fato típico, ele é antes um fato. Que fato é esse que interessa para o direito penal? Social? Uma pessoa morreu. Esse fato interessa para o direito penal? Depende. Depende do quê? Qual a causa da morte? Se for morte violenta, assim. Você está andando na rua, cai um balde de cimento na cabeça dele. Interessa o direito penal? Um raio, mata o sujeito. Interessa para ele? Ele cai num buraco no meio da rua, ele morre. Interessa para o direito penal? Nós estamos falando da morte, né? Nós estamos falando da morte de alguém. Portanto, nós estamos falando de algo que nós poderíamos chamar de um resultado na vida. Um resultado como transformação de algo, como lesão a algum bem, algum interesse, algum direito, né? A morte. Morreu. Está lá o corpo estendido no chão, diz a música, né? Está lá o cadáver, o presunto, o morto, a morte. Interessa para o direito penal isso? Quando que interessa? Não tem dolo. Não tem dolo. Dolo? De quem tem dolo? A gente. Quem sobreviveu. E quem foi que sobreviveu? A gente. Autor do quê? Possível crime. Que crime? De homicídio. Que homicídio? Culpável. Do agente? Agente do quê? Fez o quê esse agente? Ânimos de... Esse agente fez o quê? Matou? Matou alguém? Então vai te interessar se alguém praticou uma conduta causando a morte? Tá, por aí. Então nós só vamos começar a nos interessar com esse resultado morte se eu tiver uma conduta causando a morte. Lembram-se disso? Conduta, resultado e nexo causal. Essa é a estrutura de qualquer conduta criminosa. Né? Básico. Nós temos que fixar isso. Mas a gente tem que entender como isso funciona. Não adianta ficar decorando. Entendam como é que funciona. De que conduta eu estou falando? Eu estou andando na rua, vem um cachorro e me morde. Me mata. Isso me interessa o direito penal? Cachorro não é de ninguém, né? Por que? Tem alguma importância isso? Se ninguém é investigado, né? E por que você está preocupado com isso? Para saber se é penalmente relevante ou não. Bom, e por que seria penalmente relevante se o cachorro é de alguém, se alguém instigou o cachorro? Porque se o cachorro foi um instrumento utilizado por alguém... Por alguém! Então você está dizendo que o crime é, antes de tudo, uma conduta humana. Então, realmente, eu não vou poder processar o cachorro porque não é uma conduta animal, é uma conduta de alguém. Aí você tem razão. O cachorro não pratica o crime, mas se alguém instigar o cachorro a morder, eu estou falando de quem instigou o cachorro. O cachorro foi um instrumento de alguém. A conduta é humana. Há um famoso conto de Edgar Allan Poe que se chama Os Crimes da Rua Morgan. Já ouviram falar isso? Então, lembra-se desse crime? Aparece lá o casal morto num quarto. E depois descobrem, como vocês sabem, posso contar o fim, né? Descobrem que foi um gorila que escapou do circo, subiu, foi lá, entrou no quarto e matou o casal. Qual é o erro de Edgar Allan Poe?
O título do conto, gente, o título, Os Crimes da Rua Morgan. Não teve crime nenhum, porque se foi gorila que matou, não teve crime. O crime é, antes de tudo, uma conduta humana. Tem uma exceção. Qual é a exceção? Não, conduta que não é humana e é criminosa. Crime ambiental. No crime ambiental, a pessoa jurídica pratica crime. É a única exceção. Gente, mas cá entre nós, é uma exceção tão excepcional, tão excepcionalissimamente excepcional, que eu nem chamo de crime. Eu tenho uma visão muito estreita com relação a isso, eu não gosto muito. Eu poderia dizer assim, direito penal A, direito penal B, né? No nosso estudo, nós vamos esquecer esse ponto. Esquecer não, vamos botar na prateleira, a gente sabe que existe, mas não vamos trabalhar com ele. É uma outra concepção de direito penal, é um outro enfoque. Seja relevante ou relevante, não é isso, não quero discutir isso. Eu quero discutir que para o nosso contexto, para o nosso estudo, nós vamos deixar essa pessoa jurídica criminosa num guarda-roupa, guardado lá. Tudo bem? Então vamos tratar como conduta humana. Aí então, tem um conto do Guimarães Rosa muito interessante, que o sujeito à noite, dormindo, sobe na parede, sobe no teto, aí ele pega uma faca e vai para cima do colega dele que estava dormindo, e o colega tem que se defender, etc e tal, ele quase mata o colega. É tentativa de homicídio? Ele estava dormindo, sonâmbulo. É possível que alguém possa ser criminalizado por praticar uma conduta dormindo? Sonâmbulo? O fato seria atípico ou não haveria nem fato? Não tem elemento volitivo. Né? Não tem elemento volitivo? Não tem vontade? O crime é um fato, é uma conduta humana e voluntária. Eu não estou falando de vontade no sentido de atingir um objetivo, não. Mas a vontade de movimento corporal. Só isso, sem qualquer objetivo. Se eu estou dormindo ou estou agindo por reflexo, né? Por reflexo, tá vendo? Isso não é uma conduta que conte, não é? Reflexo. Cruze a perna. Sim. Aí eu chego aqui, mas assim, daquele jeitinho assim. Isso. Eu chego aqui com o martelinho, pum, bato o martelinho, você pá, me dá um chute aqui e me quebra o queixo. Isso é reflexo. Isso não é conduta humana voluntária. Então, nós precisamos ver se é uma conduta humana voluntária. Se não houver conduta humana voluntária, não estamos falando de tipicidade, estamos falando em conduta. Se não há conduta, não há fato. Estamos antes. Conduta humana e voluntária. Eu posso fazer alguma coisa na vida ou deixar de fazer alguma coisa. Então eu acrescento aqui conduta humana voluntária de ação ou omissão. É verdade que omissão não existe, né? Cá entre nós, né? Que ninguém nos ouça, mas omissão não existe. Omissão é uma criação jurídica. O ser humano criou a omissão. Ação é fazer, omissão é... Deixar de fazer o quê? Deixar de fazer o que tem que ser feito. Veja que existe um conteúdo normativo na omissão. Não é uma norma de lei. É qualquer uma. Você entra no elevador, eu entro no elevador, você olha para minha cara, eu olho para sua cara e ninguém fala bom dia. Nós nos omitimos porque existe uma norma de educação dizendo, diga bom dia para os outros, cara. Não é isso? Então a omissão não é deixar de fazer, não é não fazer. É deixar de fazer algo que deveria ser feito. Ele é normativo. Lembram disso? Então vamos lá. Então é um fato, uma conduta humana voluntária de ação ou omissão. Resultado: transformação do mundo, uma lesão patrimonial, uma lesão de algum bem interessante, importante para a sociedade, que é lesado, que é ferido, que é mal ferido. Desculpa se eu estou sendo um pouco superficial, mas o objetivo é esse, não é só lembrar esses conceitos, essa aula não é especificamente para isso. Nexo causal. Quer dizer, esse resultado tem que ter sido causado por essa conduta. Conduta causou resultado, resultado é causado pela conduta. Nexo causal. Ou seja, tem que ser causa. Tudo o que causa esse resultado
a ele, é imputável a essa pessoa que causou esse resultado, é possível imputar aquele resultado. Causa, tem que ser causa. Aliás, como é que eu descubro se alguma conduta foi ou não causa do resultado? Você retira ela, se o resultado não fosse acontecer. No plano mental, você retira a pessoa da historinha. Se isso desmontar a história, é causa. Se não desmontar a história, não é causa. Não é? Lembram disso? É bom rever esses conceitos, são muito importantes. E nós vamos trabalhar com eles. Só existe uma exceção para essa lógica que não funciona. Superveniência de causa relativamente independente. É a única exceção. Em todas as demais situações, sempre nós resolvemos por esse exercício da extração do fato para saber se ele é causa ou não. Tá bem? Então isso a gente precisa relembrar. Vocês certamente terão aulas sobre isso, ou tiveram, mas deu para refrescar? Deu para lembrar isso? Tá? Conduta humana voluntária de ação ou omissão causando um resultado, ou seja, com nexo de causalidade. E eu estou falando de causalidade objetiva, real, concreta. Mas não basta isso. O que mais eu preciso para que seja um crime? A conduta seja ilícita? Antes de ser ilícita. Tipicidade. E o que é tipicidade? Na lei. Está previsto na lei. De onde o senhor tirou isso? Não me venha dizer que seu professor disse para você, que não vale. De onde é que o senhor inventou essa história? De que tem que estar previsto na lei? Do princípio da legalidade. Princípio da legalidade. O que significa isso? Princípio da legalidade. Significa... Professor, desculpe se eu não lembrar tudo. Não tem problema, fala do jeito que você lembrar. Sempre... Não, mas o que é em si o princípio da legalidade? É fazer aquilo que... Ou fazer ou deixar de fazer aquilo. O que é crime? De acordo com o princípio da legalidade. Cá entre nós. Uma coisa horrorosa que não deve ser feito, que é uma coisa que realmente é hedionda, soltar pum no elevador, desculpe. Não é típico. Opa, o fato é atípico, pode ser horroroso, pode ter uma coisa pavorosa, hedionda, mas não é típico. Bom, por que não é típico? Não tem previsão legal. Mas onde que eu encontro a obrigação da previsão legal? Na Constituição. Está escrito na Constituição. Existem tratados internacionais de direitos humanos, né, o Pacto de São José da Costa Rica, que dizem claríssimo, não é possível criminalizar alguém, dizer que alguma conduta é criminosa se ela não estiver prevista em lei, mas tem que estar prevista em lei antes de eu cometer aquela conduta. Imagina um jogo de futebol, último minuto do segundo tempo, campeonato 0-0, o campeonato se decide por um gol, o centroavante do Corinthians faz um gol de cabeça na pequena área, o Corinthians fica campeão. Gostaram? Não? A Júlia gostou lá, a corintiana lá. Gostou? Só que aí a federação se reúne e diz, não vale mais gol de cabeça, e anula o campeonato do Corinthians. Os corintianos iam ficar muito bravos. Entendeu? Ou seja, a lei tem que existir antes do fato, depois não vale. É tão básico isso, tão simples, né? Mas a gente precisa lembrar disso. Mas o importante é que essas condutas criminalizadas precisam estar previstas em lei. Princípio da legalidade. Princípio da reserva legal. Tá? Constitucional, convencional. Tá bem? Vamos lá. Então nós temos que ter um tipo penal prevendo essa conduta, descrevendo essa conduta. Um tipo penal. Como é que se estrutura esse tipo penal? Como é que é a estrutura deles? Opa, vamos lá. Peguem para mim o artigo 121. 121, todo mundo lê para mim o 121. Tem certeza? Matar alguém, 121, pegaram? Então leia o 123. Só que você não leu tudo. 121.
Pena de 6 a 20 anos. Matar alguém, pena. Reclusão de 6 a 20 anos. Vamos lá no 123. Matar sob influência de estado corporal o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena de detenção de 2 a 6 anos. Tá. O que existe de estruturalmente igual entre esses dois tipos penais? Os dois prevêem uma conduta e comiam uma pena. Tá bem? Então, nos dois existe uma caixa na qual se descreve a conduta, não é? Que nós chamamos, que a doutrina chama de preceito primário, não é isso? Que está a descrição. Isso é uma técnica legislativa, né? E uma outra caixa que contém a previsão da que nós chamamos de cominação ou preceito secundário, não é isso? Então nós temos basicamente duas caixas, uma caixa descrevendo a conduta, princípio da reserva legal, e uma outra caixa com a pena, com a descrição abstrata. Abstrata por quê? Porque não está dizendo qual é a pena exatamente no caso, é uma pena aberta, não é? Abstrata. Isso nós chamamos de cominação. Pena cominada. Qual é a pena cominada para o aborto praticado pela gestante? Não há 3 anos. São de 1 a 3 Vamos lá. Onde você está vendo isso? 124. Onde você está vendo isso? No Código Penal. Código Penal, preceito secundário, está lá qual é a pena cominada. É a pena prevista. Tudo bem? Tá? E assim por diante. Então temos alguns legisladores não seguem muito bem essa técnica e fazem uma bagunça, às vezes confunde a cabeça da gente, mistura as duas caixas, né? É punido com pena de detenção de 1 mês a 2 anos quem fizer isso e aquilo. Já viram isso? Não é uma boa técnica, porque começa a confundir, né? Porque não segue o Código Penal, que é tão claro, tão objetivo. Mas dá pra gente olhar para esse tipo penal e ver que eles estão misturando as caixas. Mas é possível identificar bem as caixas, né? Eu tenho o preceito primário e o preceito secundário. Tudo bem? Bom, com relação ao preceito primário, o que contém o preceito primário nessa descrição? Uma descrição. E como é que... O que essa descrição contém? Todo tipo penal contém. Um resultado? Na descrição. Um verbo. Como é que descreve um verbo? Verbo. O que mais além do verbo? Olha, pega aí 124. Pega o 124. Lígia, veja aí para mim. 124, leia para mim. Provocar a morte em si mesma ou consentir que outro... Só verbo? Não provoque. Só verbo? Tem mais coisa além do verbo? Só verbo. Ou só tem o verbo? Tem mais coisa. Hã? Tem sujeito. Tem um monte de palavrinha aí. Tem mais dados além do verbo? Tem. Como é que nós chamamos esses outros dados que existem além do verbo? Elementares. Elementares. Tudo bem? Todo tipo penal é assim. Tem o verbo e tem as elementares. Tá bem? Mas qual é a omissão de socorro? Alguém podia, por favor, achar o crime aí, omissão de socorro 135, se não me engano, uma coisa assim? Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Pena, detenção de 6... Qual é a diferença desse tipo penal no que diz respeito ao verbo, ao núcleo, à essência da conduta, e aquele outro, matar alguém? Um precisa não fazer e o outro precisa fazer. Num tipo penal, matar alguém, o tipo está descrevendo uma ação. Concorda comigo?
Matar alguém. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro. Ele descreve uma ação. Nesse outro, ele descreve uma omissão. No plano abstrato, no plano da descrição, ele descreve, ele revela uma ação. Não interessa o que a pessoa fez na vida real. O que interessa é no tipo. O tipo está descrevendo uma omissão. Como é que nós chamamos esses dois tipos? Omissivo. Comissivo e omissivo. Qual é o omissivo? Deixar de fazer alguma coisa. Então, todo tipo que descreve uma omissão, chamá-lo-emos de omissivo. Todo crime, todo tipo penal que descrever uma ação, nós vamos chamá-los de comissivo. Por favor, cuidado com a doutrina, que eles às vezes fazem uma confusão. Olha, se o crime é omissivo ou comissivo, eu descubro lendo o tipo. É uma pergunta para o tipo. Leia o tipo. Se ele descreve a ação, é comissivo. Se ele descreve a omissão, é omissivo. Tá? Agora existe um tarde. Bom, então pelo princípio da... Olha aqui, agora que eu já começo a olhar o fato típico. Então o fato humano vai se enquadrar no tipo. Eu não tenho aqui, olha, conduta humana voluntária de ação. Que tipo penal eu posso utilizar para tipificar essa conduta? Comissivo ou omissivo? Comissivo. Se eu tenho, verbo de ação, os comissivos, e os verbos de omissão, os omissivos, se eu estiver na vida real diante de uma conduta de ação, eu só vou conseguir encaixar, enquadrar, adequar num tipo comissivo. Se na vida real, concreta, humana, eu tiver uma conduta de omissão, eu só vou conseguir enquadrar, tipificar num crime omissivo. Ação humana em crime comissivo, omissão humana em crime omissivo. Fato típico, encaixa com perfeição. Acontece que, às vezes, umas situações muito excepcionais, eu consigo pegar uma omissão da vida humana e enquadrar num tipo comissivo. O bombeiro chega para apagar o fogo. Está lá começando o fogo. Tá? Começando o fogo. Ele está todo equipado, escada, mangueira, etc. Tal, e aparece uma criança gritando lá no primeiro andar. Aí falam para ele, vai lá, bota a sua escada, sobe e tira a criança. Ela fala, de jeito nenhum, não vou não. Não, mas o senhor tem que ir lá, vai morrer a criança. Não vou, eu acabei de ganhar esse uniforme. Bonito uniforme, minha mãe me deu, foi para os Estados Unidos, comprou para mim esse uniforme novinho de bombeiro, eu não vou chamuscar esse meu... E a criança morre. Ele praticou uma ação ou uma omissão em relação à vida da criança? Omissão. Eu posso dizer que houve homicídio? Em princípio não. Em princípio não. Porque se ele praticou uma omissão, eu não posso enquadrá-lo num crime comissivo, que é o matar alguém. Viram? É simples assim. Ah, mas nós temos uma varinha mágica no direito penal. O direito penal é assim, trabalha com varinha mágica, com varinha de condão, que faz plim e transforma essa omissão em ação. Está lá no artigo 13. Também não vamos ter tempo aqui para aprofundar nisso, mas o artigo 13 diz o seguinte: se o agente omitente, aquele que omitiu, tiver a possibilidade de agir e o dever de agir, a omissão dele se transforma em ação. E nós vamos dizer que aquele bombeiro matou a criança. Dever de garantia, professor? Sim, dever de garantia. O dever de garante. A posição de garante. Mas está lá no artigo 13, parágrafo 1º, para vocês estudaram isso, estão lembrando? O que eu quero chamar a atenção de vocês é para essa forma de olhar para a coisa. Ação, crime comissivo. Omissão, crime omissivo. Excepcionalmente, por força dessa varinha mágica, eu consigo pegar uma omissão, transformar em ação para jogar num crime comissivo. Então é um crime que é comissivo por omissão, ou seja, ele é comissivo na sua estruturação típica e ele é omissivo na ação humana, na conduta humana. Uma conduta humana omissiva se transforma em ação para poder se encaixar num crime comissivo.
Olha o que eu estou dizendo para vocês, que o princípio da tipicidade é muito sério. É muito sério. Eu tenho que tipificar, senão eu não consigo trabalhar com isso. Isso é um grande trunfo para quem trabalha em direito penal. Primeira coisa, tem que tipificar. Tem que conhecer o fato com perfeição, provar o fato com perfeição, depois pegar esse fato provado e encaixar num tipo com exatidão. Para o fato poder ser típico. Então nós temos que enfrentar essas questões que vocês acabam enfrentando. Mas vamos em frente. Até aqui tudo bem? Estamos lembrando? Estamos lembrando? Ó. Bom, eu vou tentar fazer um exercício mental com vocês. Eu quero que vocês pensem em um presépio. Presépio cristão, fim de ano, Natal. Né? Imaginem se montando um presépio na sua casa. Seu presépio tem manjedoura? E tem um Jesusinho na manjedoura? Tem? Seu presépio tem Maria? Tem Maria? Todo mundo imaginou um presépio com Maria? José. Tá lá. Tem José? Tem José? Ótimo. Tem Rei Magos? Os Reis Magos estão lá nesse presépio? Então, que lindo, maravilha. Tem estrelinha? Estrela cadente? Tem boizinho? Vaquinha? Jumento? Tem carneirinho? Tudo bem? Lindo, adorei o presépio de vocês. Agora vem o exercício que eu quero. Tirem do seu presépio as ovelhinhas. Deixou de ser presépio? Tira a vaquinha. Deixou de ser presépio? Não. Tira o boizinho. Deixou de ser presépio? Tira o jumento. Deixou de ser presépio? Tira os Reis Magos. Deixou de ser presépio? Não. Tira a estrela. Deixou de presépio? Tira Maria. Opa, estragou o presépio. Não é mais presépio, agora eu estou com o papai e com o filhinho. Volta Maria, volta Maria, que a Maria é imprescindível, não pode ficar sem Maria. Tira o José então. Essa é uma categorização feminista, mas não é presépio. Não é presépio. O meu presépio para mim é Jesusinho, Maria e José. Esse é presépio. Tira Jesus. Acabou. Bom, aí então nem se fala. Qual é o núcleo do presépio? Jesus. Eu posso dizer que Jesus é o verbo? Comparando o tipo penal com o presépio, eu posso dizer que Jesus é o verbo. É a essência do presépio. O verbo é a essência do tipo penal. E Jesus e Maria? Os elementares. E as elementares. Então, aquilo na descrição do tipo que é essencial para a descrição da conduta é elementar. É Jesus, é Maria e é José. O verbo não. O verbo é absolutamente essencial. É ele que vai determinar tudo. Tudo bem? Então o nosso presépio é composto de Jesus, Maria e José. Os nossos tipos penais são compostos de verbo e elementares. Opa, e o boizinho? O boizinho eu posso pôr, posso tirar. O seu presépio vai ficar muito mais bonitinho, com estrelinha, Rei Magos, né? Boizinho, vaquinha. Vai ficar melhor, mas não vai mudar o presépio. Com o boizinho, o presépio continua sendo presépio, tudo bem? São as circunstâncias. O tipo penal também, então, tem pendurado nele algumas circunstâncias. Sem essas circunstâncias, ou com essas circunstâncias, o tipo não muda. Querem ver? 121. Pega lá, 121. Lê para mim o tipo do 121. Matar alguém? Matar alguém. Dá para tirar o matar?
Não. De jeito nenhum, matar aí é o verbo, é o núcleo, é a essência, é o Jesusinho. Não pode mexer nele. Alguém pode tirar? Pode. Pode? Não. Aí o tipo fica assim, matar. Não. Não dá para tirar. Você desmonta o tipo completamente, acaba com o tipo. Você não pode tirar, é essencial. Então alguém é elementar. Tá claro? Tá dando para entender o raciocínio que eu quero fazer com vocês? Vamos pegar um outro tipo assim mais complexo. Vamos lá. Furto. Helena, veja o furto para mim. Achou? Vamos lá. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Tá bom. Pode tirar o subtrair? Não. É a essência, é o núcleo, é o verbo. Aliás, é comissivo ou omissivo esse tipo? É comissivo. Comissivo. Tá claro? Descreve a ação, é comissivo. E o resto, pode tirar? Pode tirar o para si ou para outrem? Se você tirar o para si ou para outrem, deixa de ser furto. Estraga o tipo. Coisa, pode tirar coisa? Pode tirar coisa móvel? Pode tirar o alheia? Não pode, gente. Esses dados da composição da conduta típica são essenciais, são elementares do tipo. Tudo certo? Vamos voltar lá para o 121, para os crimes lá do 121, etc. Leiam para mim o parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo inserida a injusta provocação da vítima. Nós estamos falando de homicídio, matar alguém. Se eu tirar tudo isso aí, muda o homicídio? O homicídio deixa de ser homicídio? Se eu acrescentar, muda alguma coisa no homicídio? No tipo do homicídio muda alguma coisa? Nada. Muda o quê? Muda o quê? Preceito secundário. Ele atinge o preceito secundário fazendo o quê? Então ele interfere na pena, no preceito secundário, na combinação, na aplicação, não no tipo. Correto? Isso é circunstância. Então tudo isso aí é circunstância. A circunstância interfere na pena, não no tipo. Com ela ou sem ela, o tipo continua igual. Volta lá para o 155. Vai para o 157. Vamos lá, vamos para o 157. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. É um furto mais severo, né? Com violência, grave ameaça. Né? Mas vamos lá, vai em frente. Ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzida à impossibilidade de resistência. Tá, já sabemos o que é verbo e o que são as elementares. Leia o parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, logo depois de Parágrafo 2º. Roubo impróprio. A pena aumenta-se de 1/3 até metade. Se há concurso de 2 ou mais pessoas. Então, um roubo praticado por 2 pessoas. Se eu tirar as 2 pessoas, muda o roubo? Se eu colocar 2 pessoas, muda o roubo? Não muda nada. O roubo continua sendo roubo. O roubo praticado por 1 é roubo, praticado por 2 é roubo, praticado por 3 é roubo. A caixa da tipificação não muda. O que muda se forem 2? A pena. A pena é causa de aumento de pena. Tá claro, gente? Por favor, lembre-se disso. Sempre que um dado aparece para aumentar ou diminuir a pena, é circunstância. Não tem nada a ver com fato típico, não tem nada a ver com tipificação. Tem a ver com pena. Tá? Professor, então, sempre que for causa de aumento e qualificadora, sempre vai ser... Opa! Vamos, espera um pouco. Agora você apertou a coisa. Vamos lá voltar no 121. Vou raciocinar com você. Vamos lá no 121. Ficar nos crimes contra a vida, vamos lá. 121. Matar alguém, pena...
6 a 20 anos. Parágrafo 1º. A pena será aumentada ou diminuída? Diminuída. Violenta emoção, logo em seguida, injusta provocação da vítima. A pena é diminuída. Então nós estamos falando de causa e diminuição de pena. Nós estamos falando de circunstâncias. Tá claro? Isso é extremamente importante. Parágrafo 2º. Vamos lá. Se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Piriri, piriri, pororó, pena. Reclusão de 12 a 30 anos. Então, o motivo torpe para o homicídio é circunstância ou elementar? Parece que é elementar. É elementar ou é circunstância? Vamos repetir? A circunstância é aquela que aumenta a pena ou diminui a pena. O motivo torpe aumenta a pena, diminui pena? Altera o preceito secundário. Altera a cominação, muda o preceito secundário, muda a cominação. Portanto, é elementar do homicídio qualificado. Então nós temos a leitura do 121, por favor, gente, tem muita gente que não percebe isso. Olha atenção. O Código Penal deveria, se eu for escrever um Código Penal novo, eu vou escrever assim. Artigo 121. Matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Artigo 122. Matar alguém por motivo fútil, pena, 12 a 30 anos de reclusão. Artigo 124. Matar alguém por... E assim eu vou até o último. Matar alguém por isso, matar alguém por aquilo, matar alguém por... Artigo 348.322. Ia ficar um puta de um... Alguém vai falar, que ideia imbecil. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar tudo com uma técnica legislativa melhorzinha? Vamos juntar? Vamos fazer o seguinte, vamos criar o tipo básico, matar alguém, pena de 6 a 20. Preceito primário, preceito secundário. Depois vamos criar todas as outras possibilidades de acréscimo, de elementares. Matar alguém por motivo torpe, matar alguém por motivo fútil, matar alguém de surpresa, matar alguém com sono, matar alguém com desespero, matar alguém... Pena. Aí vem a combinação, reclusão de 12 a 30. Tá claro? Então, olha lá, quando nós falamos em qualificadora, nós falamos em mudança de combinação, de preceito secundário, portanto é um tipo novo. Por isso que nós falamos em tipo básico do homicídio, matar alguém, reclusão de 6 a 20. Tipo qualificado, matar alguém por motivo fútil, reclusão de 12 a 30. Então as qualificadoras contêm elementares, não contêm circunstâncias. São essenciais. Isso vai ser muito importante para quem faz júri na comunicabilidade. As circunstâncias, nós temos aquele negócio de comunica as objetivas, não comunica as subjetivos, não é isso? Na qualificadora não, senhor. Qualificadora todas comunicam porque todos são elementares, elementar comunica. Motivo fútil de um, comunica para todos. A não ser que a pessoa não tenha referência, conhecimento dessa qualificadora. É exceção. Vejam como é importante a gente saber diferenciar circunstância de elementar. Tá claro? Então, só para a gente lembrar então, quais são as circunstâncias que existem? Aqui, circunstâncias. Ó, vou até colocar 4 circunstâncias que eu conheço. Modalidades de circunstância. Nós já vimos aí a causa de aumento, causa de diminuição, né? 121, parágrafo 1º, é uma causa de diminuição específica. Só serve para homicídio. Causa de aumento, nós vimos aí o roubo. Ah, então um pouquinho, olha que coisa interessante. O roubo que ela acabou de ler, o roubo, quando são 2 pessoas, é causa de aumento, não é? Então não é roubo qualificado? Mas por que os delegados falam roubo qualificado, o promotor fala roubo qualificado, o juiz fala roubo qualificado? Porque fala errado. Estão falando errado. Na verdade, não é roubo qualificado, é roubo com causa de aumento.
Mas também não se preocupe com isso não. Quando falar em roubo qualificado, você já sabe que é roubo com causa de aumento, que não é qualificado. Mas pode falar qualificado que ninguém vai achar ruim. O mesmo acontece no privilégio do homicídio, né? É uma causa de diminuição. É uma causa de diminuição. O técnico é causa de diminuição. Então, causa de aumento, causa de diminuição e as outras duas, quais são? Agravante e atenuante. Que estão lá nos 61, 62, 63, 64 lá. Que eles são genéricas, né? Aliás, há pessoas que falam assim, circunstância genérica agravante. Mas isso é uma redundância pleonasmática. Se é agravante é porque é genérica, se é agravante é porque é circunstância, não é? Mas também tudo bem, não tem problema se falar, não, ninguém vai achar ruim. Hein? Circunstância agravante, genérica, circunstância... Falta uma! Falta uma. Falta uma. São 5. Falta uma. Aham! Então vamos lá, vocês vão descobrir. Vocês vão descobrir qual é que está faltando. Quando é que o juiz utiliza as circunstâncias? Na dosimetria da pena. Na dosimetria da pena. Muito bem, doutor. Então, antes da dosimetria da pena num crime de roubo, interessa saber se foram 2, 3, 1 ou 5 roubadores? Parece que não. Não. Antes da dosimetria, o juiz não quer nem saber quantos eram os ladrões. Quando ele vai fazer a dosimetria, vai, opa, quantos foram? Que aí ele vai usar na dosimetria. E está lá. Qual é a dosimetria? Quantas fases compõem o processo trifásico de aplicação de pena? Vocês estão rindo? Vou repetir. Quantas fases tem o processo trifásico de aplicação de pena? 3. E quais são elas? A primeira, a segunda e a terceira. Gente, parece que eu estou falando uma obviedade, vocês estão rindo, mas eu estou cansado de ver, doutor. Processo trifásico em 2 fases. Processo trifásico começa de um jeito e termina do outro. Então, por favor, isso é rigor extremo. Vocês, como defensores públicos, vão fazer isso. Fiscalização absoluta. Juiz vai fazer... Aplicação de pena é primeira fase, segunda fase e terceira fase. É trifásico, são 3 fases. Não me pule fase. E qual é a primeira fase? Está na lei. Não inventa, doutor. Está na lei. Qual é a primeira fase? Pena base. Opa, e a pena base eu uso quais dessas circunstâncias? Qual que eu uso então? A quinta, né? A quinta, que são as judiciais. Que são, na verdade, a primeira, né? É a primeira. Na primeira fase, o juiz usa circunstâncias judiciais. Na segunda fase, o que ele usa? Agravantes e atenuantes na segunda fase. E na terceira fase? Tá bom, gente? Por favor, não misturem, não confundam. Agora, você precisa saber muito bem qual é a diferença entre elementar e circunstância para saber onde é que o juiz vai. Quer ver uma coisa? Vai pro furto. 2 furtadores. Esse dado, 2 furtadores, é de elementares ou circunstâncias? Para mim é elementar, é qualificação. É elementar. É qualificadora. Então, se são 2 os furtadores, é elementar. Qualifica o furto. Então, em que momento o juiz tem que perguntar para o processo quantos eram os furtadores? Quando ele está analisando as provas para saber o tipo penal que ele vai adotar. Antecede a dosimetria, inclusive. Antecede a dosimetria. É tipo, está definindo o tipo. Ou é um furto simples ou é um furto qualificado. E olha que interessante. Não me pergunte por quê, porque eu não sei. Vai 35 anos que eu pergunto isso, eu não sei. E no roubo? 2 roubadores? É circunstância. Não é isso? No roubo, se houver 2 roubadores, vai influenciar no aumento de pena. É circunstância. No furto, 2 furtadores, qualifica, é elementar. Durma-se com um barulho desse, mas é assim.
Tá claro? Perceberam bem? Hã? Não? Vamos. Por que é diferente? Ah, bom, porque a diferença também, você não pergunta, faz 40 anos que eu estou pensando nisso, também não entendi ainda por quê, mas é assim. Isso vai ter interferência lá quando for discutir a comunicabilidade. Mas olha, então, eu sempre raciocínio assim, eu acho que ajuda muito. Em que momento, no processo de furto, o juiz vai perguntar quantos eram os furtadores? Quando ele estiver definindo o tipo. E no caso de roubo, ele não vai se interessar por isso, ele só vai se interessar quando ele for aplicar a pena. Deu para perceber bem quando é que ele usa a circunstância, quando é que ele usa a elementar? Tá claro, gente? Porque, olha, eu estou querendo mostrar para vocês que isso tem um sentido prático muito real, muito concreto, muito direto. Quer dizer, isso aqui não é mera doutrina, jogo de amarelinha, brincadeira analítica. Não é. Isso tem uma consequência direta na tipificação, na aplicação da pena, e isso tudo tem que ser visto com muita seriedade. Com muita seriedade. Por isso que eu disse para vocês, a transformação do direito penal passa por conhecer isso aqui. Se você não conhece isso aqui, seu cliente vai ser condenado, que sabe pena a mais, e você vai ficar babando. Tem que conhecer isso. Conheça as filosofias, ideologias que interferem, mas conhece isso aí. Senão você não adianta. Tá bom? Vamos lá. Estou vendo minha cola aqui para ver se eu não estou esquecendo de nada. Tudo bem? Muito bem. O que está faltando aqui? Deu para ter uma lembrança mais ou menos de tudo isso aqui, o crime, fato típico. Bom, é evidente que depois nós vamos para o ilícito e para o culpável, mas nós não vamos abordar isso aqui, porque não vamos ter tempo, nós podemos ter uma outra aula. Aliás, na medida que nós formos avançando, vocês vão ver que eu vou voltar a esses pontos, tá bom? Mas então nós vimos que o júri tem competência para crimes dolosos contra a vida. O que é isso? O que é um crime doloso? Se é doloso, tem alguma outra possibilidade? Por que está diferenciando assim? Se existem crimes dolosos, é porque existe alguma outra coisa, não é não? Culposos. E qual é a outra possibilidade? Vamos lá, vamos ver o que a lei diz? O que a lei dispõe? Vamos lá, artigo 18. Artigo 18. Pega para mim aí, Lívia, gritou Vinícius, Cristo tenho fé em ti, covardes. Só um pouquinho, professor. Vamos lá. A Lívia não achou, a Lígia acha. Calma, muita calma nessa hora. Estou chegando. 18. Diz o crime. Crime doloso. Doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Crime culposo. Culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Eu vou sugerir uma coisa para vocês. Arruma um relógio. Nem que seja desses da feira. Cadê o relógio? Põe ali, ó. Para o professor é ótimo ter um relógio no fundo da sala. Que eu não fico perguntando o horário para vocês. Eu disfarço, olho lá e vejo o horário e controlo meu horário, tá bom? Essa é uma recomendação. Para a sala de aula sempre tem que ter um relógio no fundo, para o professor ficar consultando. Um outro truque é olhar no relógio, né, que você está aí. Mas eu já não estou chegando muito bem para ver. Né? Está difícil, o relógio dela é tão colorido. Né? Mas que horas são? 20 horas e 30. 8h30, tá bom. Estamos indo bem, Tá. Desculpa, você leu aí? Perdão. Leia outra vez o 18. Leia outra vez, não custa nada. 18. Disse o crime. Doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Crime culposo. Culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Lívia. Espera aí. Quantas são as hipóteses? 2. Gente, dizem que o direito penal é difícil. Tem 2 hipóteses só 2. Ou é uma coisa, ou é outra.
Não é coisa mais fácil que isso. Não tem dificuldade. Ou o crime é doloso ou é culposo. Se não for doloso e não for culposo, não é crime. Muito bem, mas o que é isso? Vamos fazer o seguinte, por favor. Você, levanta um pouco, levanta. Não, você está filmando, não pode. Você e você. Vamos lá. Vocês trazem as cadeiras de vocês mais para aqui, para o centro. Aqui. 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 Muito bem. Aqui. É para a câmera, vocês vão ficar olhando para a câmera. Senta aqui. Senta aqui. Senta aí. Ótimo. Tá bem? Vamos lá. Roberto, eu quero ver você dirigindo um carro. Isso, tá. Então você vai dirigir o carro. Vou contar para vocês uma história. Eu estava dormindo e acordei meio sem sono, saí na varanda do meu apartamento para tomar um ar, ver a lua. De repente eu olho lá embaixo, na rua, e tem uma velhinha atravessando a rua. Aí vem um carro e atropela a velhinha e mata a velhinha. Dá para você fazer a cena para mim? Lógico. Morreu a velhinha. Que coisa terrível, né? Morreu a velhinha. Tem outra velhinha atravessando a rua lá. Olha lá, outra velhinha atravessando a rua, tô vendo? Outra velhinha, né? Olha lá, atropela, mata a velhinha. Eu vou atropelar a velhinha. Para, acertou. Morreu. Falei, puxa vida, que coisa incrível, hein? O que está acontecendo? Quando eu olho a terceira velhinha atravessando a rua, falo, deve ser o baile da terceira idade. O que está acontecendo? Puxa uma cadeira, sento e fala, vamos ver. Aí vão lá, atropela a velhinha, vai lá. Acelerando. É câmbio automático, gente. Vai lá. E? Atropelei a velhinha. Bom, aí então eu fui buscar até um cafezinho, já sentei, botei a mesa, falei, vou ficar esperando. Então não deu outra, a quarta velhinha passando, e vai lá. Morreu. 4 velhinhas mortas. Resultado. Roberto, morreu? Conduta humana? Nexo causal? Você matou a velhinha? Sim. Antônio, resultado, morreu a velhinha? Morreu. Conduta humana? Sim. Nexo causal? Você matou a velhinha? Matei. Nossa. Lígia. Eu vou aprender ainda até o ano que vem. Lígia, resultado, morta a velhinha? Sim. Conduta humana? Sim. Nexo causal? Sim. Você matou a velhinha? Helena, resultado, Morreu. Conduta humana, voluntária, de ação, matou a velhinha, nexo causal, matou a velhinha. Muito bem. Tipifiquem. Vocês precisam pegar esse fato, encontrar um tipo penal e enquadrar o tipo penal, não é isso? Vamos lá, doutores. Cadê o código? Vocês vão tipificar sem código? Vamos lá, pega o código. Conduta do Roberto, tipifiquem. Não tem mais nenhum elemento além disso? Ele só estava ali. Só isso. Você quer mais o quê? O meu teve um erro de agente. Teve, já está inventando. Fique quietinha aí. Eu acho que o homicídio... Seu advogado mandou você exercer o direito de defesa de silêncio. Culposo na direção de veículo automotor. Matou alguém? Matou. Onde é que está isso aí? O Código de Trânsito Brasileiro. Matou alguém? Matei. Matou alguém? Matei. Matou alguém? Qual é a diferença?
Doula ritual. Que é isso? Um instrumento. Quer ver? Espera aí, gente. Espera aí. Esses fatos são iguais ou são diferentes? Espera aí. O que estava passando na cabeça dele? Eu vou contar para vocês agora, eu vou contar. Vamos mudar a história? Vamos mudar a história? Infelizmente a vida não é igual a história em quadrinhos que tem aqueles balãozinhos. Né? Se a vida a gente andasse com aquele balãozinho aparecendo, facilitava tudo. Mas vocês se meteram numa profissão que tem que adivinhar as coisas. Mas vamos lá, você vai pensar alto. Você vai repetir a cena, só que pensando alto. Olha lá, eu vou falar para você e você vai repetir alto. E tô indo com o carro, tá lá, tô vendo minha sogra lá, não aguento mais essa velha, eu vou matar essa velha. Vai falar, fala. Mata essa velha. Eu vou matar agora. E aí, vai. Vai, volta, vai. Isso! Melhorou a história dele? Vamos pegar a história dele agora. Tá vendo a velhinha, né? Tá vendo aí? Você tá indo. A velhinha atravessando a rua. Eu não quero matar aquela velhinha lá, não. Mas se a velhinha não sair da frente, ela que se dane. Se ela dar um pulinho e sair da frente, tá tudo certo. Mas se ela ficar, que se dane a velhinha. Vai. Ó, vou atravessar a rua, seguir adiante, estou atrasado para caramba o meu trabalho. Velha, vai atravessar a rua justo agora, tá vendo que tá fechando o farol? Vou acelerar. Se der que desce, né? Foi. Melhorou a história? É diferente da história dele? Vamos lá. Tá indo. A velhinha lá. Tá vendo a velhinha? Aí você fala assim, vou tirar uma risca da velhinha. Passar rente a velhinha, mas não vou matar essa velhinha. Eu sou boa, eu sou craque, eu sou um motorista excepcional. Eu não vou passar com a velhinha. A velhinha vai tomar um susto, mas não vou matar a velhinha. Vai. Gente, eu sou ótima piloto. Quando ali uma senhora atravessando a rua, eu vou passar bem em frente dela, mesmo que eu sou um bom piloto. Não vou atropelar ela. E bateu. Ih, matou a velhinha. Matou a velhinha. Diferente da história dele? Agora ficou diferente da história dele? As três histórias são diferentes? Você está indo, pensando no jogo do Corinthians, pensando no exame que você fez, você está distraída, não está nem pensando, de repente, uma explosão, você vai ver, desce do carro, a velhinha morta. Você nem viu a velhinha, vai. Ai, meu Deus, aquele filho da mãe perdeu novamente, 2-0, brincadeira, viu? E... Desceu, olhou a velhinha lá, o que eu fiz? Mudou a história? Temos agora 4 histórias diferentes. Vamos tipificar? Voltem para os seus lugares para poder. Agora vamos tentar tipificar direito. Vamos tentar tipificar. Só que para tipificar eu preciso saber exatamente o que aconteceu com cada um deles. Eu vou apagar aqui e vou pedindo a ajuda deles. Roberto, você quis matar a velhinha? Com certeza. Quis matar a velhinha. Bom, se você quis matar a velhinha, é porque você viu a velhinha na sua frente e você pensou, se eu seguir e passar em cima da velhinha, eu mato a velhinha. Você fez a previsão da morte da velhinha. E se você fez a previsão é porque era previsível, porque havia previsibilidade. Se você está dirigindo numa rua e tem uma pessoa atravessando, é previsível que você possa matar essa pessoa. E você está vendo a velhinha, a pessoa, portanto, você está fazendo a previsão. Além de previsibilidade, tem previsão, tem antevisão. Antevisão do fato, eu vou passar em cima daquela velhinha, eu vou matar. Mas eu quero isso? Eu quero praticar a conduta, quero praticar aquele resultado e causar um nexo causal. E com o nexo causal matar a velhinha. Eu quero tudo. Antônio,
Você quis matar a velhinha? Não. Não quis matar a velhinha. Bom, mas naquelas circunstâncias você fez a previsão da morte da velhinha. Você estava vendo a velhinha na sua frente, você está indo para frente, você falou assim, ó, se eu continuar e a velhinha ficar na frente, ela vai morrer. Sim. Então havia previsão, se você continuasse com a sua conduta, haveria uma previsão de morte da velhinha. E se havia previsão, era previsível, né? Não havia uma previsibilidade. Correto? Mas por que a velhinha morreu? Você quis matar a velhinha? Não. Mas você aceitou matar a velhinha. Sim. Você não interrompeu a sua conduta apesar da possibilidade da velhinha morrer. Certo. Então você admitiu a morte da velhinha. Você aceitou a morte da velhinha. Correto? Você assumiu o risco de causar a morte da velhinha porque você é um cara egoísta. Estava atrasado para o trabalho. Egoísta. Você prefere cumprir seu horário, satisfazer seus horários, os seus interesses pessoais, a poupar a vida da velhinha. Ela que se dane. Foi isso? Vamos tentar outra hipótese? Vamos tentar outra, foi a... Lígia. Lígia, você quis matar a pessoa? Não. Você assumiu o risco de matar? Sim. Não, senhora. Você não falou que você era uma boa motorista? Que você tinha certeza que você não ia matar a velhinha? Que você ia tirar uma fininha da velhinha e não ia matá-la? Sim. Então você não aceitou a possibilidade da morte da velhinha. Você não aceitou, não admitiu, não assumiu o risco de matar a velhinha. Você confiou no seu taco, você confiou na sua perícia. Você falou, vamos. Você não assumiu. Bom, mas você fez a previsão da possibilidade dela morrer. Tanto é que você até caprichou, né? Porque se você erra, mata. Você sabia, né? Houve a previsão. E havia previsibilidade também. Tá certo? É diferente. Mas por que ela morreu? Se você não queria, não assumiu, por que ela morreu? Imperita. Porque você foi imperita, ou imprudente, ou acelerou demais, ou não dominou o carro, ou foi por negligência, ou por imperícia, ou imprudência, mas por isso que você causou a morte dessa velhinha. Você não quis, não assumiu, mas foi descuidada, não seguiu as normas corretas de direção, de cautela. Correto? Ah, agora vamos ver a Helena. Helena, você quis matar? Não quis matar. Você assumiu o risco de matar? Não, você estava lá pensando no jogo do Corinthians, não estava nem aí, nem viu a velhinha. Opa, não assumiu e você fez a previsão da morte da velhinha? Você nem viu a velhinha. Nem previsão teve. Por que a velhinha morreu? Porque da mesma forma, você foi negligente, imperícia ou imprudente. Não se pode dirigir diante da previsibilidade da morte de alguém. Se você está dirigindo um veículo em via pública, é previsível que você possa atropelar alguém se estiver atravessando a rua. Você tem que pelo menos olhar para frente. É o mínimo. Tem umas regras de trânsito, regras de conduta que você tem que seguir, de prudência, de cautela, de cuidado, e você não fez. Então, olha aqui, agora nós definimos as 4 histórias. Aqui, previsibilidade, previsão e quis. Previsibilidade, previsão, não quis, mas assumiu. Previsibilidade, previsão, não quis, não assumiu, mas causou por negligência ou imperícia ou imprudência. Previsibilidade, não houve previsão, não quis, não assumiu, mas causou por negligência, imperícia e imprudência. Agora nós temos elementos para tipificar. Ou é um matar alguém doloso ou matar alguém culposo. Vamos tentar descobrir? Vamos para o 18? Pode ler. Everton. Disse o crime. Doloso quando a gente quis o resultado. Opa! Isso aqui é doloso. Doloso. Continue. Ou assumiu o risco de produzi-lo. Opa, isso também é doloso. Culposo quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Opa, então esse aqui é culposo e esse aqui é culposo. Tá bem? Então aqui é matar alguém dolosamente, aqui é matar alguém culposamente. Tudo bem? Mas qual é a diferença deles? Qual é a diferença desses dois?
Um eu não queria o resultado e o outro... Não queria, mas assumiu. Vamos dar nome para isso? Só batizar. Dolo. Direto. Dolo. Eu não quero matar, mas na eventualidade dessa pessoa morrer, eu aceito. Na eventualidade do resultado acontecer, eu aceito, eu admito, eu consinto, eu assumo. É um préter doloso. Dolo eventual. Ou o chamado préter-dolo, né? Eventual. Tá claro? Mas entenderam o mecanismo da coisa? Depois dos estudos, vocês pegam os livros, racha a cabeça, estuda, aprofunda. O importante é pegar o mecanismo, como é que a coisa funciona. E essas duas? Qual é a diferença dessas duas culpas? Olhando para o quadro aqui, qual é a diferença? Uma tinha previsão, na outra... Não. Ótimo. Então vamos chamar essa aqui, tinha previsão, estava consciente da possibilidade do resultado. E aqui era inconsciente. Deu para entender, gente? Qual é a diferença entre dolo direto, eventual, consciente e inconsciente? Culpa consciente, culpa inconsciente? Então aí nós estamos lá olhando para o... Então vamos lá, qual é o tipo penal que se enquadra, um ou outro? Essa conduta eu vou pôr aonde? Em que tipo penal eu vou colocar? Leia para mim o 121. Matar alguém. Ué, mas não está escrito aí se é doloso ou culposo. Ih, agora complicou. Volta lá para o 18, Everton. Vamos ver se tem uma solução. Leia o 18. Disse o crime. Doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Repita. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Adílio, qual é a regra? Doloso ou culposo? Doloso. Todo tipo penal, em princípio, é doloso. Somente será culposo se estiver expressamente previsto. Tá bem? Tá claro isso? Voltamos lá para o 121, caput. Leia para mim o 121, caput. Elisa, por favor. Leia o 121, caput. Matar alguém. Não, lê direito, Elisa. Artigo 121. Matar alguém. Lê direito. Dos crimes contra a pessoa. Não, leia direito, o tipo. Homicídio simples. Isso, leia o tipo. Artigo 121. Matar alguém. Lê direito. Contra a vida. Lê inteiro. Reclusão. Não, só o tipo, só o preceito primário. Leia. Matar alguém. Não é possível. Matar alguém dolosamente. Está escrito aqui. Não é possível, no código de vocês não está escrito? No meu está. Perceberam, gente? Lê para mim o 155, que você estava lendo aquela hora. Subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Combinado daqui para frente? Lê o tipo, não tem nada, acrescenta dolosamente. Por que o legislador não fez isso? Porque não precisa, está escrito a regra aí, tudo é doloso. Todos eles são dolosos. E só será culposo se estiver expresso. Então volta lá para o 121 e acha a hipótese culposa. 121, porque tem que estar expressa, não é? Então eu leio, matar alguém dolosamente ou matar dolosamente alguém no caput. Onde é que está a hipótese culposa? Parágrafo primeiro. Não sei. Então leia o tipo do homicídio culposo. Seu homicídio... Não, leia o tipo. Qual é o tipo? Culposo. Qual é o tipo? Matar alguém. Matar alguém? Culposamente. Tá? O código é um pouco mais elegante, ele podia ser mais explícito, ele podia falar assim, caput, matar alguém dolosamente. Parágrafo 3º, matar alguém culposamente. Mas não é isso. No fundo é isso que está escrito aí. Não está escrito, mas está escrito. Né? Mas você entende. Não está explícito, mas está implícito. É isso. A hipótese do furto culposo, por favor.
Furto culposo. Por que é típico? Não é... Gente, uma pergunta idiota, uma resposta na lata. É típico, não está escrito na lei. Se não está escrito na lei, não existe, ponto final. É possível que no mundo ou na vida real alguém furte culposamente a coisa de outro? Não, na vida real, você nunca furtou um livro culposamente de uma amiga sua? Nunca, vocês nunca? Pegou lá sem querer, pegou que era do outro, fingiu que era do outro, pensou que o livro era seu e era do outro, levou para casa. Por negligência, acabou subtraindo coisa do outro. Nunca aconteceu com vocês isso? Vocês são santos. Mas é um engano, não é um furto. É um furto, sim senhora, mas é um furto culposo. Mas não é típico, é atípica conduta, porque não existe a previsão típica dessa conduta culposa. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem por negligência, imperícia e imprudência não é crime. Pode ser ilícito civil, tem que indenizar, mas não é crime. Então voltamos lá para o 121, parágrafo 3º. Lê outra vez. Everton. Matar alguém culposamente. Tá, melhora. Matar alguém? Por negligência, imprudência. Deu para entender? Então, caput, matar alguém dolosamente. Vou melhorar? Matar alguém dolosamente, ou seja, querendo matar esse alguém, ou assumindo o risco de matar esse alguém. 121, parágrafo 3º. Matar alguém culposamente, ou seja, dando causa à morte desse alguém por negligência, imperícia e imprudência. Tá vendo como o código foi mais elegante? Criou meio separado as coisas? Porque senão ia ficar cada tipo monstruoso, né? Então, foi um literato quem escreveu esse código, foi muito mais elegante. Mas é assim que a gente lê. Tá claro, gente? E dá para perceber a importância disso? Deu para entender esse mecanismo? Tá. Na verdade, só faltou um detalhe. Qual é a diferença entre esse e esse? Culpa consciente e dolo eventual. Por favor, fique em pé, Elisa. Isso é uma maçã. Tá bem? Isso é uma maçã. Por favor, vem cá. Toma arco e flecha. Acerta na maçã. Não sou boa atriz. Morreu. Morreu. Desculpa. Cadê a maçã? Pega pra nós. Só vez, Hélia. Viu? Tem que ser fica aqui. Quer tentar, Roberto? Olha lá, tá lá. Olha lá. Segura aí, segura a maçã lá. Vai lá. Morreu. Obrigado, pode sentar. Mataram alguém? Os dois? Matou alguém? Matou alguém? Culposo ou doloso? Culposo ou doloso? Não tem os balãozinhos. Não tem balãozinho, não sei. Nós vamos precisar descobrir. Tá vendo, gente? No processo é assim. No processo nós vamos ter a descrição do cara que puxou a flecha que matou o outro. Mas como é que ele descobre? O promotor fala que é doloso. Você está dizendo que é culposo. Não é isso? Aí nós vamos discutir. Foi doloso ou foi culposo? Olha, tá aqui, Roberta. Você vai dizer assim. Você vai mirar. É você que ele acertou você? Não, vai. Tem mal. Vai lá então, Helé. Vai lá. Eu nunca atirei com arco e flecha. Mas vou receber $1 milhão com isso. Eu vou tentar. Ela que se dane. Se morrer, morreu. Afinal de contas, ela deve estar ganhando uma gorjeta boa. Mano, meta a bala. Olha, eu nunca tirei com arco e flecha. Mas como eu estou recebendo $1 milhão, eu vou tentar. Se morreu, morreu. Afinal, ela está recebendo uma gorjeta boa. Morreu. O que é isso?
Dolo eventual. Você é um egoísta. Você pensou no seu dinheiro e não na vida dela. Você é um egoísta. Assumiu a morte dela, aceitou a morte dela, admitiu a morte dela. Homicídio doloso por dolo eventual. Quem é a outra? Você. Vamos lá? $1 milhão. Isso é fácil. Eu sou campeã de arco e flecha. Estou chegando à Olimpíada agora, 3 medalhas de ouro. Não, vai, pega, tira logo, vai levar esse $1 milhão. Você já está pensando que você vai gastar, né? Exatamente. O que você vai comprar com $1 milhão? Não sei, um carro novo, uma casa na praia. Vai, meta bala. Morreu. O que é isso, gente? Culpa consciente ou inconsciente? Consciente. Não houve da parte dela a assunção do resultado. Ela não assumiu, não admitiu, não aderiu ao resultado. Ela foi negligente. Ela não mirou direito. Ela ficou tão entusiasmada que ela ia ganhar o prêmio que atirou de qualquer jeito, confiando demais no taco dela. Mas ela não passou pela cabeça dela errar. Como com você. Ela tinha certeza que ia acertar, tanto é que já estava até gastando por conta $1 milhão. Negligência, imperícia e imprudência. Homicídio culposo, culpa consciente. Tá bem? Então qual é a diferença da culpa consciente e do dolo eventual? Cuidado, isso mata nos processos. Tem muito processo que se discute isso. Muito processo. Olha lá. No eventual, não quis, mas assumiu, aderiu diante da antevisão. Na culpa consciente, não quis e não assumiu. Na culpa consciente, o atirador é leviano. Leviano. O agente é leviano. No dolo eventual, ele não é leviano, ele é egoísta. Quando você está manobrando o carro na garagem do seu prédio, que tem 35 colunas, você mira na coluna para dar uma porrada ou você acha que vai acertar e de repente... Brum, e quando bate, você fala o quê? Isso é culpa. Culpa consciente. Você está vendo a coluna, tem a possibilidade e faz, né? E faz bobagem. Ih, ferrou. Isso é culpa consciente. Ih, danou-se. É culpa consciente. O dolo eventual não. É diferente. Eu vou fazer que se dane. Que se... É essa expressão aí que vocês estão pensando. Tá? Então pode perguntar. Se o cidadão está falando que se dane, é dolo eventual. Se ele fala tipo, ih, ferrou, deu errado, danou-se, é culpa consciente. Tenta aplicar isso nos processos que vocês vão ver que dá certo. Leva isso para a prática que dá certo, essa reflexão. Agora, infelizmente, com essa questão ideológica de se criminalizar todo mundo, querer botar todo mundo na prisão, né? De aumentar a pena, por exemplo, o bêbado. O cara embriagado dirigindo na rua, o cara embriagado dirigindo assumiu o risco. Estão vendo isso? Estou cansado de ver. Até nos tribunais. O cara estava embriagado, onde já se viu, assumiu o risco. Gente, espera aí, por favor. Alguém aqui conhece um bêbado, por favor, um bêbado, que entre no carro dizendo assim, já vou beber, eu vou dirigir, se matar um monte de gente que se dane todo mundo, eu vou matar todo mundo. Conhecem algum? Os bêbados que vocês conhecem, não falo de vocês, obviamente, porque vocês não bebem, mas os bêbados que vocês conhecem dizem o quê? Sou bom motorista. Eu consigo dirigir melhor. Gente, isso é culpa consciente. Crassa, canalha, cafajeste, cretino, insensível. É uma culpona, hein? A culpa crassa, culpa imensa. Mas não é dolo eventual, por favor. O que eles fazem? Geralmente pegam o tamanho da pena e querem dar uma penona, tem que botar no dolo para poder dar a pena maior. Mas não é. Estão fazendo um desmanche total na dogmática penal. Não é. Se o cara entra no carro, o imbecil, entra no carro e acha que vai dirigir melhor,
É porque é culpa consciente. Ele tem consciência daquilo, mas ele está firme achando que não vai causar o resultado. Isso não é assumir o risco de produzir o resultado, gente. Mas se todos os elementos externos e históricos demonstram que se você beber, você não vai ter controle da sua, sei lá, da sua parte física, motora, e mesmo assim você faz isso sabendo que vai ter... Mas você faz pensando no quê? Não interessa o que tudo isso aí diz. Ele sabe tudo isso, mas ele acha que ele domina o carro. A besta humana acha que domina o carro. Não vamos precisar ir longe, não. O senhor já dirigiu com sono, doutor? Já. Ponto final. Nem vou entrar em discussão. Se você atropelar alguém, é dolo eventual ou culpa consciente? Culpa consciente, evidente. Você está dirigindo com sono, mas acha que vai aguentar. Não é isso? Não, vai careta lá. Não, eu aguento, eu firme. Só mais 20 quilômetros, eu aguento. Não, toma mais um cafezinho, né? Sem o cachimbo, eu aguento. Aí dorme. Culpa consciente. Tá claro? Olhem para esse quadrinho, por favor. Eu sei que vai ser uma luta em glória, difícil. Mas esse raciocínio que você fez, precisa tomar cuidado com ele. O que importa é o subjetivo, é o que o cara estava pensando, o que ele pensou. Agora, se o cara é um suicida, pode ser. O cara entrou no carro e falou, eu vou dirigir que se morrer os outros, se morrer eu, se morrer todo mundo, tudo certo. Quer ver um dolo direto, um dolo eventual mesmo? Roleta russa, com carro. Tem uns malucos que pegam o carro, pega na Avenida Paulista, Avenida 200 por hora de madrugada, e se passar alguém, faz parte do jogo. Morro eu, morre todo mundo. Isso é dolo eventual. Isso ele está assumindo o risco, aceitando, admitindo, inclusive morrer. Mas isso é só numa hipótese muito excepcional. Né? Bom, restou apenas uma hipótese para a gente lembrar, e se vocês estão percebendo, vocês viram que, embora eu esteja falando dessas outras coisas todas, nós já avançamos muito nos crimes contra a vida. Já avançamos muito nos crimes contra a vida. Nós já vimos a hipótese aí do homicídio, do homicídio qualificado, do homicídio privilegiado, que é causa e omissão de pena, e nós vamos avançando. O homicídio culposo, indiretamente nós já estamos vendo tudo. Depois, nas próximas aulas, nós vamos especificar cada um deles e vamos dar maior... Mas sem saber essa estrutura, vocês me desculpem, eu poderia chegar aqui e falar, o homicídio é... Não adianta. Se nós não entendermos a estrutura, como é que funciona, e eu ouso dizer que se nós entendemos essa estrutura para o crime contra a vida, você trabalha com qualquer um. Com qualquer um. Pega aí furto, roubo, crimes contra os costumes, o que quiser. Entendeu a estrutura, você trabalha com qualquer um. Entendeu o mecanismo, você faz com qualquer um. É essa a minha ideia. Né? Então nós já vimos que no júri o juiz vai trabalhar com crimes... Que horas são? Tá. Crime, nós já vimos o conceito, né? Fato típico, ilícito, culpável. Já vimos o que é fato, que é o tipo penal, tipicidade e tudo mais. Vimos a questão do doloso, dolo, culpa, dolo eventual, culpa consciente. E aqui me surgiu uma coisa interessante para fechar essa questão. Eu havia dito a vocês que eu estou dentro de um fato, que é uma conduta humana, voluntária, de ação ou omissão, que produz um resultado com nexo causal. Não é isso? E essa conduta humana vai encontrar um tipo penal correspondente, que tem a descrição de uma conduta humana, voluntária, de ação ou omissão, com resultado e nexo causal. Só que nós acabamos de ver que existem os dolosos e os culposos. No tipo penal, matar alguém dolosamente, matar alguém culposamente, não é? Então voltamos aqui para o fato. Eu tenho uma conduta humana voluntária com finalidade de querer ou de assumir o risco, ou então, de forma negligente, imperícia ou imprudente, causando esse resultado. Então a primeira análise é do fato humano, é isso que os processos fazem. A prova no processo é para produzir
prova sobre isso, certeza sobre isso. Qual foi a conduta, qual foi o resultado, se foi uma conduta humana, voluntária. Eu estava andando com o meu carro pela rua, de repente, caiu uma vaca em cima do meu carro. E morreu o passageiro que estava do meu lado. Gente, por favor, é dolo ou é culpa, meu? Caiu na capô, eu não desviei da vaca, não consegui desviar da vaca. É dolo ou é culpa? Onde surgiu a vaca? Lembra do nosso quadradinho lá? Lembra do nosso quadradinho? Qual é a primeira linha lá? Previsibilidade. Tinha previsibilidade? Alguém pode prever em sã consciência uma vaca caindo na frente do seu carro? E eu estou dizendo isso porque aconteceu num fato no qual eu trabalhei. Não foi na cidade, mas foi numa estrada, o cara estava indo pela estrada, uma vaca do barranco, um barranco alto, a vaca caiu na frente do carro, o carro atropelou a vaca e matou. Gente, o promotor denunciou por imprudência, negligência, não houve previsibilidade, era imprevisível isso. Então eu paro naquela primeira linha. Não há previsibilidade em nada, não tem crime. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que perguntar para todos os fatos é isso: o resultado era previsível? Se não for previsível, acabou. Você não vai saber se é dolo, se é culpa, nada. Se não houver previsão, antevisão, só pode ser uma hipótese: culpa inconsciente. Aí você parte pro resto. O resto não há. A gente faz esse exercício mental até quando se trata de tipos penais que são de criminalização prévia. Por exemplo? Os próprios crimes do CPP, ele antecede, ele é retrospectivo, ele é prospectivo, na verdade. Ele já tem a situação e criminaliza antes. Essa circunstância? Difícil isso, né? Não sei o que você está falando. Não estou entendendo. Troca miúdos para mim. Por exemplo, o CTB, ele leva em consideração o risco que determinada conduta pode ocasionar. E aí ele já criminaliza por exemplo? O risco da atividade. Por exemplo? Embriagado. Por exemplo, dirigir embriagado. Aí nós vamos entrar num outro campo e nós vamos voltar para ele depois, porque aí é uma outra questão de tipificação dessas condutas aqui. Como é que são tipificados com relação ao resultado? De que resultado nós estamos falando? Normativo, no caso. Antecipação de resultado é possível no tipo penal? O resultado, existe crime de material, crime formal, crime de mera conduta. Como é que eu trabalho com a consumação? Como é que eu trabalho com o dolo quando o crime é de resultado, crime material, crime de sem resultado? É uma outra reflexão. É idêntico a tudo aquilo que eu estou falando, não muda nada. Só que nós vamos ter enfoques diferentes. Não dá para abordar tudo isso aqui agora. Não dá. Né? Mas esse é um ponto extremamente importante, nós sabemos definir a diferença. Eu não ia falar sobre isso hoje, mas só para antevisão. E depois numa outra aula a gente volta. Crime material, formal e de mera conduta. Extremamente importante saber essa diferença. Você identificar no tipo penal se ele é de material, formal ou mera conduta. Na verdade, penso eu, só existem essas duas hipóteses. Ou ele é material, ou ele é de mera conduta. O formal é uma outra coisa. Mas não vamos abordar depois. Não vou confundir a cabeça de vocês com mais uma informação apressada. Hein? Eu precisaria de um pouco mais de tempo para refletir, para a gente raciocinar em cima e levantar essas hipóteses. Principalmente quando eu vou trabalhar com risco na previsão típica. Tá bom, gente? Me perdoem, não vou entrar nisso porque aí não precisaria mais um exercício em cima disso. Por enquanto, o básico nós estabelecemos. Então, na verdade, só faltou aqui uma coisa para lembrar. Veja o artigo 129. 129, parágrafo 1º. Já estou acabando, gente. Só o parágrafo. Leia o caput primeiro. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Detenção de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 3º. O terceiro? Isso. Parágrafo 3º. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, pena de reclusão de 4 a 12 anos. Como é que é? Espera aí. 129, como é que é o tipo do 129? Leia para mim.
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Lê direito. Dolosamente. Dolosamente. Então, ofender dolosamente. Correto? Parágrafo 3º. Se resulta morte. Se resulta a morte do quê? De alguém. Mas resulta do quê? Da lesão corporal. Ofender a integridade. Que é lesão corporal? Dolosa. Então, se da lesão corporal dolosa resulta a morte. E as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado? Não quis. Nem assumiu o risco. Nem assumiu. Por favor, quantas hipóteses... Isso aqui é o que é dolo, não é? Dolo e dolo. Correto? Você não houve dolo. Se não houve dolo, houve o quê? Existe alguma outra possibilidade? Ou é dolosa, ou é culposa. Se não é dolosa, tem que ser culposa. Leia outra vez, então. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, parágrafo 3º. Se resulta morte... Se dessa lesão corporal dolosa, dessa causação dolosa da lesão, resultar morte culposa... Tá claro? Ou seja, eu tenho uma primeira conduta dolosa, mas eu acarreto um segundo resultado culposo. Na conduta inicial, eu estou agindo com dolo, mas eu vou além disso e por culpa eu causo alguma coisa pior. Dolo na primeira, culpa no resultado final. Dolo no resultado que eu quero, culpa no resultado que eu acabo causando. Dolo no resultado anterior, culpa no resultado posterior. Dolo no resultado antecedente, culpa no resultado consequente. Dolo no antecedente, culpa no consequente. Isso é chamado de préter dolo. Aquele outro é préter intencional e não préter dolo. Tá? Então lá no o dolo eventual é o dolo préter intencional. Aqui não, aqui é préter, aqui eu estou falando em dolo no antecedente, culpa no consequente. Tudo bem? Lembramos disso? Não é crime contra a vida, embora a vida que seja atingida. Por que não? Porque nós estamos ficando malucos. É evidente que é crime contra a vida. Se é o caso da morte de alguém, é crime contra a vida. Mas na estrutura penal, na estrutura montada, essa morte é colocada no âmbito da lesão corporal e não na morte, e não no crime contra a vida. Então, nos crimes contra a vida, vamos ter só doloso e culposo. O préter doloso está ligado lá ao... Está ligado lá à lesão corporal seguida de morte, que é doloso com culposo no resultado final. Entre os crimes contra a vida, existe mais uma hipótese de préter dolo, que nós vamos ver quando nós abordarmos especificamente o aborto, o abortamento. Abortamento seguido de morte da gestante. Dolo no abortamento, culpa no na consequente morte da gestante. Dolo no antecedente, culpa no resultado consequente. Dois resultados, o resultado inicial doloso, que é a morte do feto, e o resultado culposo, que é a morte da mãe, préter dolo. Dolo no antecedente, culpa no consequente. Quis causar a morte do dolo, da criança, do feto, causou a morte por culpa, negligência, perícia e prudência da mãe. Se quis matar os dois, é dolo e dolo. Né? Mas isso nós voltaremos quando formos abordar o abortamento, tá bem? Numa próxima aula a gente volta para o abortamento e vamos abordar todas essas hipóteses. Mas vocês estão percebendo que eu não consigo entrar no abortamento, não consigo entrar nas demais hipóteses, se eu não der para vocês, se nós não lembrarmos juntos dessa estrutura. Querem ver uma coisa interessantíssima? Vejam o artigo 122 para a gente fechar esse assunto.
induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Pena de reclusão de 6 anos. Tá assim no código de vocês? Como é que tá? Tá velho. Vamos lá. Lê então, Heller. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para O que fizeram com o meu Código Penal? Meter um crime de lesão corporal no meio de crime contra a vida. O que tem uma automutilação a ver com crime contra a vida? Meu pai do céu! Confundiram o tal da instigação, né? Por que não fizeram, então, instigar um crime assim, instigar, induzir, auxiliar, automutilação, e botaram lá no 129? Topografia errada. Topografia errada, quer dizer, criou uma bruta de uma confusão para nós agora, né? Agora nós vamos estudar crime contra a vida, tem que meter esse troço aí pro meio. Aí você vai perguntar, por quê, professor? Eu não sei lá. Né? Pressa do legislador, né? Cria uma bruta de uma confusão. Mas desculpa, mas crime contra a vida não é. Não estou dizendo se é certo, está errado. Não estou dizendo que puseram no lugar errado. Miraram no boi e na vaca. É errado. Não devia estar aí, devia estar em outro lugar. Quais as consequências disso? Não sei, a gente pode discutir nas próximas aulas. Tá? O descuido do legislador com relação à técnica legislativa, nessa sanha criminalizadora. Cada vez surge um novo tipo penal, eles acham que vão resolver o problema da humanidade. Né? Tudo tem que resolver. Tudo tem que resolver criminalizando. Tudo tem, né? Acha que vai resolver tudo. E a gente fica sofrendo aqui, vocês estudando, eu estudando, para tentar entender esse imbróglio todo que é criado. Então, para fechar nossa aula hoje. Júri, crimes dolosos, já vimos, crime doloso contra a vida. Quais são os crimes contra a vida? Sem olhar no Código Penal, vamos lá. Quais são os crimes que nós vamos estudar nas próximas aulas, então? Homicídio, 121. Doloso, culposo? Doloso e culposo. Temos as duas hipóteses. Temos homicídio doloso e homicídio culposo. O que mais? Infanticídio. Está aqui o artigo infanticídio. 123. Doloso ou culposo? Tem culposo? Sei lá, a gente precisa procurar, né? Como é que eu descubro se tem culposo ou não? Tem que estar expressamente previsto. Basta saber ler, né? Basta ser alfabetizado. Leu, tem, é culposo. Se não tem, não tem. Ah, acabou. A técnica é muito sofisticada. Né? Basta ler. O outro, qual lá? 122. Não, 122. Você pula. E automutilação, né? Doloso ou culposo? Tem hipótese culposa? Sei lá, precisamos ler lá, descobrir se tem hipótese culposa ou não. E aqui, e os outros, o que faltou? O abortamento, né? 124 a 128, que nós vamos nos divertir, que tem uma série de hipóteses aí. Tem culposo? Tem um pré-terdolo, né? Tem pré-terdolo, mas tem culposo? Aborto culposo? Existe possibilidade de criminalização de aborto culposo? No pré-terdolo da lesão corporal. Lesão corporal seguida de abortamento. Esse abortamento só pode ser culposo. Vocês vão perceber aos poucos, eu quero mostrar para vocês nas próximas aulas, que tudo que eu estou tentando ver com vocês é que serve para tudo. Serve para a gente entender o mecanismo, como é que funciona, se aplica no furto, no roubo, se aplica onde for. É só ter essa base. Né? O que eu pretendo fazer com vocês é isso, né? Fazer essa revisão, a mostrar para vocês uma forma de olhar para as coisas, para que vocês possam sozinhos se virar. Para que vocês sejam os protagonistas do aprendizado de vocês. Para que vocês possam depois enfiar a cara nos livros, poder ler e entender o que está acontecendo. Eu quero que vocês saiam daqui conseguindo ler. Então vocês vão amanhã pegar um livro de direito penal, vão se aprofundar e falar, então é assim que funciona, por isso que esse cara está dizendo tal coisa assim, 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 assado. Né? É como as teorias do crime, né? Tem um monte de teoria que vocês sabem muito bem, né? E os doutrinadores não se entendem, se pegam a tapa, não é? E como é que vocês entram nessa briga? Não precisa entrar na briga. O que vocês precisam saber é identificar o que um pensa e o que o outro pensa. Isso vocês precisam.
Vocês vão ler um livro de direito penal, vão lá no conceito de crime. Quando você lê o conceito do crime do maluco ali, você fala, esse cara é um finalista bipartido. Daqui para frente eu sei tudo que ele vai dizer, vai ser com base nisso. Não, esse aqui é um clássico, Nelson Hungria. O crime é um fato típico ilícito, culpável, mas a culpabilidade para ele é tal coisa. Então tudo que ele disser tem a ver com isso. Se você não precisa concordar com ele, discordar com ele, você entende que ele tem uma visão diferente do crime, da concepção analítica de crime, e com isso você consegue entender o que ele está dizendo. É esse jogo que eu quero que vocês compreendam como é que faz. E que sejam vocês os protagonistas disso. Que vocês percebam, que vocês entendam. Não adianta decorar, não adianta vir aqui enfiar um monte de fórmula na cabeça de vocês. Se vocês não entenderem esse mecanismo, não entenderem como é que funciona, não adianta, é bater cabeça. Até aqui, onde chegamos. Deu para entender o mecanismo? Deu para entender como é que as coisas funcionam mais ou menos, pelo menos, para que vocês possam se aprofundar? É isso. Tá bom por hoje, gente? Vamos descansar? Obrigado para vocês. Até a próxima aula. Nós temos um outro encontro quando agora? Próxima sexta, né? Então, próxima sexta temos encontro, depois eu interrompo, porque eu tenho que ir para Brasília, né? E depois voltamos na outra semana, tá bom? E aí nós já avançamos, agora nós vencemos o pior, aí nós pegamos os tipos penais e vamos avançando. E eu quero ver se é o último encontro nosso, nós vamos falar sobre o procedimento do júri. Vamos pegar tudo isso aí e vamos jogar no júri. Tá bem? Lógico, uma visão bastante superficial, bastante ampla, para que vocês tenham noção. Tá bom? Obrigado, gente. Boa noite.